E depois de muita especulação, de muito vai e vem, de muitas conversas de lá e de cá, finalmente, galera, o nosso querido jogador brasileiro Endrick é anunciado pelo Lyon. A gente sabe, né, que é um jogador que saiu daqui do Palmeiras, né, com muita expectativa, chega o Real Madrid, né, a peso de ouro e depois disso ele acaba sendo um pouco escanteado, né, principalmente depois que o Xabi Alonso chega. O Endrick toma a decisão ir para o Lyon emprestado para poder, né, se reerguer e quem sabe estar na Copa do Mundo. A gente vai ver, galera, como foi essa repercussão, como que os jogadores do Lyon aí reagiram, né, com a chegada dele, como que foi essa chegada dele, do nosso garoto, do Endrick, que agora vai ter uma chance, né, de jogar muito, né, e provar o seu futebol. Então, vamos agora acompanhar juntos. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like e vamos ver como foi a reação dos jogadores do Lyon à chegada do Endrick ao clube francês. Vamos ver. Hoje, o futebol europeu acordou com uma notícia que ninguém estava esperando desse jeito. Endrick, uma das maiores promessas do futebol mundial, deixou o Real Madrid e foi anunciado oficialmente pelo Lyon. E não foi só a torcida que reagiu, não. Assim que a notícia saiu, os próprios jogadores do Lyon começaram a se manifestar. Nos bastidores, em entrevistas e até nas redes sociais. Teve elogio, teve surpresa, teve jogador admitindo que nunca enfrentou alguém como ele. Então fica até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar em detalhes como o elenco do Lyon reagiu à chegada do Endrick, o que eles realmente pensam sobre o talento do brasileiro. E por que essa mudança pode ser muito maior do que parece para a carreira dele e para a Copa do Mundo. Para contextualizar vocês, a ida do Endrick para o Lyon não tem nada a ver com fracasso ou decepção no Real Madrid. Pelo contrário, é uma decisão estratégica. Desde que chegou ao Real, Endrick enfrentou uma concorrência simplesmente absurda. Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Gonzalo Garcia, Mastantuono, um ataque recheado de estrelas prontas, em um clube que não tem paciência para processo. Resultado: poucos minutos, pouca sequência e nenhuma chance real de se firmar como titular. Na temporada atual, Endrick jogou apenas 99 minutos. Muito pouco para um jogador de 19 anos que precisa ritmo, confiança e, principalmente, protagonismo. Ainda mais em um ano pré-Copa do Mundo. Cara, bizarro. O Endrick ficou no banco várias vezes e diversas vezes o Xabi Alonso escolhia colocar Gonçalo Garcia, né? Então o Endrick vem sofrendo muito essa temporada, sofreu muito, sendo reserva e poucas vezes sendo utilizado. 99 minutos é pouca coisa, né? Para um jogador do naipe dele é pouca coisa. Com a chegada de Xabi Alonso, o espaço diminuiu ainda mais. O brasileiro passou a ser visto como um projeto de médio prazo, enquanto o Real precisa de impacto imediato. E aí, entra o Lyon. O clube francês enxergou exatamente o que o Real não podia oferecer agora. Minutos, responsabilidade e uma camisa 9 para ser dele. Um ambiente competitivo, mas sem a pressão sufocante de Madrid. Endrick aceitou porque sabe que, jogando, cresce. E jogando bem, volta ao radar da seleção. É um empréstimo curto, até junho de 2026, sem opção de compra. Ou seja, o Real não desistiu dele. Só entendeu que, nesse momento, o melhor para o jogador é estar em campo. E é nesse cenário que a reação dos jogadores do Lyon ganha ainda mais peso. Porque eles sabem que não estão recebendo apenas uma promessa. Estão recebendo alguém que pode mudar o patamar do time. Alexandre Lacazette, capitão do Lyon. Quando um jogador como o Endrick chega, você percebe imediatamente que não é apenas mais um jovem talento. Ele vem com uma história grande, uma expectativa enorme e uma pressão que poucos conseguem lidar tão cedo. Nós, que já passamos por isso em diferentes níveis, sabemos como esse momento é delicado. O que me chama a atenção nele não é só a força ou a explosão, mas a personalidade. Ele não veio para passear, veio para jogar, para competir. Aqui no Lyon, ninguém ganha nada pelo nome. Tudo é conquistado no campo. E isso é bom para ele. Vejo esse empréstimo como uma decisão inteligente. Às vezes, dar um passo atrás em termos de status é, na verdade, dar 2 passos à frente como jogador.
Se ele trabalhar, escutar e entender o jogo europeu, pode sair daqui muito mais completo do que entrou. Cara, com certeza, né? É claro que o Real Madrid é um clube muito maior, né, do que o Lyon. Ele com certeza não só disputaria, mas venceria títulos, mas a verdade é que no Real Madrid ele dificilmente jogaria, né, na forma que está. Já no Lyon, ele talvez não vença títulos importantes, tantos títulos, mas ele vai ter a chance de jogar, né? Sabemos que tem um PSG lá, que é um time muito mais forte que os outros, mas ele vai ter sequência. E para um jogador como ele, isso é essencial. Para o que ele quer, nesse momento vai ser perfeito. E quando ele voltar para o Real Madrid, quem sabe ele não consiga, né, mais o seu espaço ali, né, esteja mais experiente, pelo menos essa é a expectativa dele, né? Corentin Tolisso, líder do meio-campo. A gente fala muito sobre idade no futebol, mas o jogo não espera ninguém. Ou você está pronto para aprender rápido, ou o futebol passa por cima. O Endrick chega jovem, mas com vivência de clube gigante, de ambiente pesado, de cobrança diária. Isso conta muito. O que mais me interessa é ver como ele vai se adaptar ao ritmo da Ligue 1, que é físico, intenso, com pouco espaço. Aqui não existe tempo para pensar. Se ele conseguir usar essa explosão que tem de forma inteligente, vai causar muitos problemas às defesas. Com certeza, cara, com certeza. E assim, o Endrick, ele é um cara muito físico, né? Então tem tudo para casar perfeitamente. Lá na França é um futebol muito assim mesmo, muito físico. Então o Endrick pode, com certeza, né? A gente espera que ele vai se adaptar muito mais fácil. Para nós, é positivo ter alguém com fome. O elenco precisa disso. Um jogador que chega querendo provar algo eleva o nível do treino, da competitividade interna. E isso ajuda todo mundo. Nicolás Tagliafico, zagueiro, campeão do mundo. Eu enfrentei muitos jovens talentos ao longo da minha carreira. E sempre digo a mesma coisa. Talento abre portas, mas caráter mantém você dentro. Pelo pouco que vi e ouvi do Endrick, ele parece ter essa mentalidade correta. Ele não vem como estrela absoluta. Vem como alguém que quer espaço. Isso muda tudo. O vestiário respeita quem trabalha, quem escuta, quem entende que o coletivo vem antes. Tecnicamente, ele é muito forte, explosivo, difícil de marcar em espaços curtos. Se aprender a ler melhor os momentos do jogo europeu, vai crescer rápido. E aqui no Lyon, ele terá espaço para errar, aprender e evoluir. O que nem sempre acontece em clubes como o Real Madrid. Cara, a gente vê que é muito legal a gente ver essa forma de enxergar o Endrick de alguns jogadores, né? Mas ele é um cara que todo mundo já vê como um bom moleque, como um cara que tem uma boa visão, né? A própria mentalidade dele também a gente vê que ele pensa muito como um cara vencedor, é um cara tranquilo. E a gente vê que não é só no Real Madrid que enxerga ele assim, até as pessoas de fora conseguem perceber isso. Então, é uma característica dele que é boa, muito boa, e isso traz ele, assim, para uma tranquilidade muito maior, porque os jogadores vão confiar mais nele. Ainsley Maitland-Niles. Polivalente, experiência de Premier League. Já vi muitos jovens chegarem à Europa com expectativa absurda e se perderem pelo caminho. A diferença está em como você reage quando não joga, quando erra, quando a imprensa começa a pressionar. O Endrick chega com um perfil interessante porque ele não precisa ser o salvador do time. Ele pode crescer aos poucos, entender o campeonato, entender os companheiros. Isso tira um peso enorme das costas. No treino, esse tipo de jogador normalmente se destaca rápido, porque a intensidade é natural. Agora, o desafio é transformar isso em regularidade. Se conseguir, o Lyon ganha muito. E ele também. Ruben Kluivert, atacante, herdeiro de sobrenome pesado. Eu sei bem o que é carregar expectativas por causa do nome, da idade, da projeção. Às vezes, as pessoas esquecem que ainda somos humanos, que precisamos de tempo. O Endrick chega em um momento importante da carreira. Ele poderia ter escolhido um caminho mais confortável, mas escolheu jogar, competir. Isso diz muito sobre a mentalidade dele. Aqui ele vai encontrar um ambiente exigente, mas também protetor. Se ele se sentir confiante, vai mostrar rapidamente por que foi tão valorizado desde tão novo. Na minha opinião, essa ida do Endrick para o Lyon é uma das decisões mais inteligentes da carreira dele até agora.
E eu falo isso justamente porque muita gente vai enxergar como passo para trás. Não é. É um passo estratégico. O futebol europeu não perdoa a espera eterna. No Real Madrid, ele estava preso a um contexto impossível, concorrência absurda, poucos minutos e nenhuma margem para erro. Cada toque virava julgamento. Cada jogo sem gol virava manchete. Isso não desenvolve jogador jovem, isso sufoca. No Lyon, o cenário muda completamente. Aqui, ele vai ser cobrado sim, mas vai ser cobrado para jogar, não para sobreviver. Vai errar, aprender, crescer e, principalmente, criar ritmo. E para um atacante de 19 anos que pensa em Copa do Mundo, ritmo vale mais do que status. O que mais me chama a atenção é o respeito com que os próprios jogadores do Lyon falaram dele. Galera, com certeza. Concordo muito com isso aí. Acho que agora ele vai ter mais tempo. Agora ele vai saber, né, que mesmo que ele erre, ele não vai ter uma sombra ali, né, com ele, que no caso seria o Mbappé. No caso, ele é a sombra do Mbappé, né? Se ele errasse, já seria já motivo de críticas, né? E assim, o Endrick, ele é um bom jogador. Ele é um cara que tem, assim, qualidade para ser um craque, para ser um gênio, mas ele não tá nesse momento no nível do Kylian Mbappé. Isso aí não dá pra gente contestar. O Mbappé, ele é o cara que é o titular do Real Madrid incontestável, fazendo vários gols, batendo um recorde. Então, ele ia, de fato, comer muito banco no Real Madrid, cara. Muito banco. Para ele conseguir um espaço dele seria muito difícil. Ainda tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, então para ele conseguir o espaço dele é muito complicado. Só que ano passado ele estava conseguindo volta e meia, né, entrar ali no finalzinho, uma Copa do Rei, tinha 10, 15 minutinhos, ele sempre tinha com o Ancelotti. Agora com o Xabi Alonso nem isso ele tem. Então essa jogada dele não é somente estratégica, mas é uma jogada que pode trazer para ele a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo e ele voltar, né, a ser olhado pelo Real Madrid e a ter mais chances ou até mesmo sair para um grande clube da Europa, né, um outro clube que tenha ele como titular. Tem vários clubes grandiosíssimos, né, que disputam Champions, que podem vencer a Champions, e ele, né, pode pensar nessa possibilidade também, porque assim, o Mbappé é novo, o Mbappé tem 28 anos, então se continuar assim, pelo menos mais 6 anos ele vai conseguir jogar, né, se for tipo Cristiano Ronaldo, em alto nível. E aí o Endrick é novo também, né, acho que tem 19 anos. Então ele, para esperar isso tudo seria complicado. Mas eu acho que foi uma boa jogada dele fazer isso. Ele vai ter mais chance de jogar, né? Vai ser visto, vai ter várias oportunidades. E eu tenho certeza, né? Imagino que se ele jogar bem, o Ancelotti não vai pensar 2 vezes antes de convocar ele. Vai convocar porque é um cara que tem uma característica diferente. É o camisa 9 do Brasil e com certeza, se não for nessa, na outra Copa ele vai ser o camisa 9. Mas é isso aí. Agora eu quero saber a sua opinião. O que foi que você achou aí? Você acha que o Endrick tomou uma boa decisão? Você acha que o Endrick vai conseguir se reerguer de novo? Ele vai conseguir jogar bem? Ele vai conseguir voltar para a seleção? Comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.